Boa tarde, gente. Estamos ao vivo? Sim ou não? Estamos. Você que está chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre como fortalecer, né? O vínculo familiar. Vamos chegando. Mande esse vídeo, né? Deixa eu só arrumar isso aqui. Mande esse vídeo para outras pessoas. Vamos chegando. Bom, hoje a live é minha e da Nayara. Nós vamos conversar sobre como fortalecer, né, o vínculo familiar e tem uma surpresa. A gente agendou essa live também para a gente falar de um assunto bem bacana, que é um presente que a gente preparou para vocês. Então vamos que vamos. Deixa eu ver aqui a Nayara. Ei, Ju. Ei, Sinara. Deixa eu ver, cadê a Nayara? A Nayara não chegou ainda? Ei, Luzimar, tudo bem? Bom, então enquanto a Nayara não chega, né? Eu vou me apresentando, para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Oliveira, eu sou psicóloga, consteladora de paz, trabalho também com terapias alternativas, né? Eu trabalho com a constelação familiar e a Nayara entrou aqui. Nayara, já te chamo, tá? Ei, Sheila. Bom, então, eu sou psicóloga e orientadora de paz, trabalho também com constelação familiar. Então, eu atendo diariamente, né, filhos, eu atendo famílias, né, os filhos e os pais. Tem um programa para pais, programa que é para os pais, né, pai e mãe, e tem um programa que é para só mães. Ei, Sheila! Deixa eu adicionar a Nayara aqui. Aqui para participar. Ela está entrando. Gente, então a gente vai falar hoje sobre o vínculo familiar. Entrou! Ei, Nayara! Tudo Como bem? vai você? Eu tô bem, você tá Ótima. joia? Estou ótima, graças a Deus. Que bom que aqui a gente consegue se encontrar, né? Agendando uma live. Ei, Sheila, que bom. Fico feliz também por você estar aqui, tá bom? Bom, Nayara, eu já me Ah, apresentei pro pessoal, tá? Aí eu queria que você se apresentasse, né, pra gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, a surpresa, né? Hoje a gente tem uma surpresa pro pessoal. hoje tem uma surpresa boa. Oi, Sim! gente. Meu nome é Nayara, eu também sou psicóloga. A Isabela e eu temos caminhado. Ai, gente, travou só pra mim? Travou? Tinha Voltou? travado pra mim, não sei se foi pra todo mundo, mas voltou. Eu trabalho com o público adolescente e jovem, voltado para o atendimento clínico, para a orientação de carreira, né? Primeiro emprego, escolha da profissão, essa caminhada, essa trajetória. E da mesma forma, sempre com os filhos e os pais, com a família toda. E é tão Não, importante, né, Nayara, estar não presente nesse momento da escolha da profissão, que geralmente é um momento que causa muita ansiedade, muita causa um indecisão. mal-estar. Uhum. Porque não é a única coisa, tem um monte de outras demandas que são urgentes Sim. também, e parece que assim, o trabalho, a escolha profissional parece que vai ser para a vida toda. E todo mundo fica Aham, alvoroçado com isso. sim. Bom, então, assim, hoje nós vamos falar, né, sobre como construir um vínculo, como aprimorar esse vínculo aí entre pais e filhos, né, na família. O quanto que isso é importante, né, gente? A gente, às vezes, deseja muito um lar harmonioso, uma família bacana, algo que seja leve. Eu já convivi com pessoas, Nayara, que às vezes ficavam assim, nossa, que saco, eu tenho que ir para minha casa agora porque não queriam ir para casa para poder lidar com a família, né? Isso é Uhum. muito triste, porque o lar é onde a gente vive, né? É onde a gente convive, são as pessoas que a gente mais convive no nosso dia a dia. Então, poder falar sobre isso, né? Sobre como possibilitar esse clima familiar mais ameno, esse relacionamento familiar mais saudável, é uma forma, né, que a gente pode contribuir com famílias para que seja mais leve. Afinal, a gente já tem um monte de situações difíceis e pesadas que acontecem no dia a dia, como a pandemia, por exemplo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte para que seja algo mais leve, não é isso? É verdade. É uma E escolha. aí? Sim, é É uma uma, escolha é uma escolha diária. intencional. É. A E é boa todos os dias. convivência é um desejo.
Porque é difícil mesmo conviver, não é fácil não. Então precisa partir de um interesse. Nós queremos ter uma boa convivência em casa. E aí o que que nós, porque são todos, vamos fazer por isso? Responsabilizar todos. Sim, até porque, por exemplo, eu trabalho muito com as crianças, né? Quando uma criança vem para terapia, a questão não está ali só com a criança, a questão é uma questão Uhum, familiar. Quando vai aí um adolescente, um jovem para você, principalmente aí quando ele está com essas dúvidas do processo dele de escolha profissional, não é uma questão que afeta só esse jovem, afeta toda a família. Então a gente uhum. precisa cuidar dessas relações como um todo para que a gente consiga mesmo ter algo mais saudável, algo mais leve. E aí tudo começa lá no início, quando se planeja ou não ter um filho, né? Quando as famílias pensam, né, nesse bebê que vai vir, nesse bebê que vai chegar, como que ele vai ser, com quem ele vai se parecer, ele vai mamar muito, ele não vai, ele vai comer bem, ele não vai, e aí vem o processo da introdução alimentar, que gera aí uma certa ansiedade também. Depois esse bebê vai andar ou não, vai falar ou não. E aí vem todo um processo, vem o processo de aprendizagem escolar mesmo. E com isso começam a surgir conflitos, né? Com isso começam a surgir assim algumas dificuldades, porque a gente sempre tem, né? É inevitável a gente deixar de ter uma expectativa em relação a algo. A gente sempre tem uma expectativa. Esse filho vai parecer com a mãe, ou vai parecer com o pai, vai parecer com os tios, vai parecer com os avós. E às vezes o filho que chega é um filho que é um pouquinho diferente daquilo que a gente desejou, daquela nossa expectativa, mas é o filho que a gente tem, é o filho que é certo pra gente. E muitas vezes a gente se perde aí nisso, né? Principalmente, às vezes, eu percebo com as crianças, o quanto que os pais querem crianças obedientes, crianças boazinhas. E o temperamento da criança, às vezes, não é um temperamento de uma criança que vai em um lugar e fica sentadinho lá no sofá o tempo todo. É uma criança com energia, que quer pular, que quer correr. E o quanto que a gente, às vezes, se frustra porque a gente fica estressado, porque a gente deseja algo e a gente não consegue alcançar aquilo que a gente deseja. Então, o estresse é essa parte, né? Onde eu estou distante daquilo que eu desejo para mim, daquilo que eu sonhei para mim, né? É a distância que eu tenho para chegar até onde eu desejo. E aí tudo isso vai gerando uma situação um pouquinho desagradável e começam a gerar e começar os conflitos familiares. Claro, né, que não é só quando os filhos chegam. Muitas vezes antes dos filhos, né, quando tem só ali o pai e a mãe, sei lá, dependendo de como é essa configuração familiar, os avós, os tios, ou os dois ali, né? Mãe, pai, enfim, não importa. O quanto que isso. Deixa eu recusar isso aqui. O quanto que isso já pode ali estar mostrando alguns conflitos que estão acontecendo naquela família. E às vezes a família não percebe isso. E quando vem um filho, esse filho ele acaba a presença do filho, a convivência com o filho. Ei, Eber, boa tarde. Acaba facilitando isso mais, né? Tendo uma maior assim dificuldade ali, mostrando o quanto que tem ali um conflito que fica em evidência, que fica piscando. E aí as famílias tendem a colocar responsabilidade no filho. Mas o filho, na verdade, ele mostra pra gente algumas coisas que já estavam lá, mas que estavam encobertas. Então, sacode a Uhum. poeira e aí acontece tudo e a gente tem a sensação, a ideia de que foi aquele filho que gerou, quando é algo familiar, né? A gente está uma família é um sistema, é algo muito maior do que cada um da família. O sistema é algo maior, que tem as suas regras, que tem o seu próprio funcionamento. Então a gente tem que olhar para isso como um todo. Concorda? Tá ok? Tá Concordo travando? plenamente. Deu Achei uma... que tinha travado. Não, mas deu uma piscadinha assim. O Eber Uhum. cumprimentou aqui, ele é meu professor de psicologia positiva. Ai, que legal. É Psicologia a aula positiva é um dele encanto, né? Eu excelente. amo. Amo, amo. É É. maravilhosa. Ô Isabela, eu também tenho esse entendimento, e mesmo, né, tanto o entendimento da leitura, né, que o nosso trabalho está o tempo todo pautado nos estudos, nos embasamentos científicos, e na observação, porque o nosso trabalho é relacionamento. E as pessoas vêm por dificuldade do relacionamento. E isso aparece, que se escancara aqui no consultório. É muito assim, muito claro que
A criança, o adolescente, quando é trazido, que eles sempre são trazidos, né? É importante ter um cuidado de olhar, não de, né, eu digo para a família assim, não de culpar ou de dizer assim, ah, esse menino tem um problema. Olha Sim. assim, ele está representando, o que ele representa de nós? O que de nós está aparecendo tanto nele, ao ponto de nos incomodar? Da mesma forma que a febre é o sinal de que o corpo está doente, muitas vezes aquele comportamento, não é, professor Eber? Aquele comportamento, ele está concordando aí, aquele comportamento daquela pessoa da casa é um comportamento que sim, é como se fosse um sintoma também do nós. Então é uma alerta para buscar ajuda para ele, para pensar, uai, qual é a responsabilidade de todo mundo nessa caminhada? Uhum. E A na conviv... verdade, pode falar. Eu só ia dizer assim, a história familiar é responsabilidade de todos. E a responsabilidade permite um caminho de correção, diferente de quando é entendido como culpa. A culpa só cabe a punição e o castigo. E a punição para sempre, se for possível. Porque a culpa você sempre lembra. E é pensar essa responsabilidade. Eu falei culpa porque a mãe é uma senhora culposa. Ou Sempre, se sente verdade. culpada ou acha a culpa em alguém. Porque tem umas que gostam de achar que todo mundo tem culpa de que não deu certo. É verdade. Tem algo que eu gosto muito de falar para os pais, Nayara, é que assim, o comportamento inadequado dos nossos filhos, né? Às vezes a criança está ali emitindo algum comportamento que é inadequado, um mau comportamento, vamos dizer Uhum. assim, é sempre um presente para os pais conseguirem identificar qual está sendo a dificuldade do filho, porque os filhos eles falam através do comportamento. O comportamento é a solução que eles encontraram para uma necessidade que a gente não está vendo, né? Que a gente não está percebendo. Então, eles utilizam desses comportamentos, muitas vezes comportamentos inadequados, porque tem algo por trás. Às vezes eles têm crenças, né, de que não são amados, de que precisam mesmo ocupar os pais o tempo todo para se sentir importante, para se sentir Uhum. pertencente, né? Que eles precisam disputar poder com os pais porque só nesse momento eles são vistos, ou que eles realmente não dão conta de nada, porque é isso que eles escutam o tempo todo, né? Ah, esse menino não sabe fazer nada direito. Nossa, aleluia, conseguiu arrumar o quarto. Então, a gente o tempo todo, né? A comunicação, ela é uma das formas da gente conseguir construir esse vínculo, porque o tempo todo a gente se comunica com os nossos filhos de maneira, às vezes, até evitar que eles falam das suas dificuldades, de evitar que eles falam de alguma emoção que para eles é mais difícil e mais que para nós é mais difícil também. Por exemplo, às vezes a criança, eu até gravei um vídeo, não sei se eu já postei ou não. Se não, vai sair essa semana. Às vezes a criança fala assim que ela tá triste porque o coleguinha não quis brincar com ela. E aí aqueles pais, ao invés de acolherem aquilo, os pais dizem assim: fica triste não, vai brincar de outra coisa. Não liga para ela não, tem outras crianças para você brincar. Mas o que aquele filho está dizendo é que ele ficou triste porque aquela fulana, aquele fulaninho não quis brincar com ele. Então é simplesmente a gente dar conta de acolher. Filho, eu entendo que você está triste porque fulano não quis brincar com você. E a gente tem essa dificuldade porque a gente tem dificuldade de entrar em contato com as nossas próprias emoções. A gente ouviu muito, né, Nayara, que não fica triste, não precisa chorar, não precisa Isso é fazer de forma fraqueza. Sim, a gente precisou falar os nossos sentimentos durante toda a nossa história, né? Não estou dizendo todos, né, gente? Mas a maioria, né? A educação como era antes, a forma como os filhos eram educados era assim. A gente precisava calar a nossa voz, calar os nossos sentimentos. Uhum. A gente não se envolvia, às vezes, em determinadas conversas. A gente não podia ter voz, criança não tem que querer, criança não tem que falar isso, criança não é. Como se criança não fosse gente, né? Uhum. E agora a gente tem uma mudança nessa forma de educar. E é uma forma que olha um pouco mais para esse vínculo, claro, com muito respeito, né? Com muito limite, porque colocar limite é respeito, é amor, é o É que precisa, saudável. é saudável, é necessário, né? Mas a gente olha para tudo isso com mais gentileza, né? A gente busca acolher mais os nossos filhos. E eu percebo
que os pais, eles se perdem muitas vezes nesse caminho. Eles ficam sem saber. E se eu for autoritário demais, igual os meus pais eram comigo, eu não gostei, como que eu faço? Ah, não, eu vou ser autoritário demais porque meus pais foram assim comigo e deu certo, eu tô aqui no caminho, então é assim que eu vou ser. Ou não, eu não quero ser autoritário, eu quero ser permissivo, eu vou ser mais brando com meu filho e acaba sendo permissivo. Eles ficam no caminho entre autoritarismo, entre permissividade, não conseguem encontrar um meio termo, né? O Às vezes, equilíbrio. sim, eles são levados pelas próprias dores, do que doeu neles lá na infância deles, na forma deles serem educados, e eles ficam querendo compensar os filhos, né? Dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. A gente conversou outro dia sobre isso, né? Que Uhum. muitas vezes nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos na nossa infância ou na nossa história familiar. Mas quem disse que os nossos filhos querem o que nós não tivemos? É isso que ele quer. Quem disse que ele tem é fome. Ou que, ou que ele quer cola o tempo todo. E esse aspecto mostra, né, que muitas vezes a gente não se curou, a gente está sangrando e a gente sangra em cima dos nossos filhos, né? Que a gente tem algumas necessidades nossas ainda não atendidas, e com isso a gente acha que o nosso filho também tem essa necessidade, porque aquilo grita em nós, a gente não consegue perceber, e a gente deixa eu cuidar desse menino aqui. Quando, na verdade, a criança está tendo que dar colo para os pais. Uhum. A criança, ô mamãe, tudo Isso é bem? Ô muito papai, comum mesmo. é muito comum. E os pais fazem sem perceber. Eles não fazem por maldade, eles fazem sem perceber. E aí Uhum. entra, então, um outro pilar, né, que é o pilar do autoconhecimento. O quanto a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento, né, esse conhecimento de nós mesmos, de aprofundar dentro de nós, de olhar para o que tudo que tem lá dentro, de curar as nossas feridas para que a gente consiga educar de uma forma realmente eficaz, né? De uma forma realmente saudável, consciente, né? Oi, Flor, é isso, né, Flor? E a Sheila colocou aqui também. E acabamos fragilizando nossas crianças. Sim, Sheila, a gente acaba fazendo isso sem perceber, né? Nenhum pai quer machucar o filho. É sem perceber, É. né? E fragiliza, inclusive, a criança que mora dentro da gente. Porque às vezes você está precisando sair para passear, é com você, não é com seu Sim, filho. É você que quer ir no parque. Seu filho gosta de cinema, ele não gosta de parque. Então vai você pro parque, tá tudo bem. Fala assim, aqui é o presente que você não pode ter por algum motivo na infância. Então agora você vai e deixa o menino gostar do cinema, gente. sim, Ô sim. Isabela, eu queria assim, o professor Eber colocou, somente quando estou bem comigo posso cuidar bem dos meus filhos. Perfeito, é É isso mesmo. isso mesmo, é assim, é a frase. E, na verdade, é aí que acontece a confusão, né? Porque os pais não cuidam deles mesmos para cuidar dos filhos, e aí os filhos, eles se conectam com as nossas emoções. Eles percebem que tem algo, né? E eles Gente, ficam preocupados com Isabela, os pais. Eles querem cuidar dos pais, os pais querem cuidar dos filhos, e acaba que ninguém cuida de ninguém. aqui, uma coisa que eu fico chocada, né? Eu tive essa reflexão crítica, nós duas somos mães, gente. Então, assim, a gente é profissional e a gente vive, nós sabemos as dores, tá? Não, e vivemos na pele, não somos assim, seres extraterrestres ou divinos, não, perfeitos. Nós aprendemos. E aí, por isso, a gente estuda mais. Então, a gente vai tendo um embasamento de vida e de conhecimento. Mas alguns exemplos práticos do cotidiano. Assim, eu sempre tive isso e cada vez eu me sinto mais segura de dizer que nós precisamos com urgência mudar a percepção mundial, e especialmente a brasileira e a mineira, de que tem que sofrer. Porque, assim, é uma história de que é quase heróico ser mãe que sai com o menino lindo e a mãe um bagaço. Gente, o que você está falando pro seu filho? Que precisa de tanto sacrifício assim? Por que a mãe não pode sair linda e o filho também? Por que se você sai do trabalho, passa na padaria e tem, sei lá, um pedaço de pizza, e são 4 e não tem um para todo mundo, para cada um, mas tem 2. Por que não pode levar 2 e dividir?
e ensinar a dividir. Aí ninguém vai ter, porque não tinha um para cada. É esse extremo. Por que que, por exemplo, se todo mês, porque criança pequena, adolescente, cresce muito. Então a gente sabe que de tempos em tempos você compra roupa. Tanto que não compra muito, compra para aquela Troca de época. estação, né? Compra para época. Mas por que que pode reservar um X só para criança e não pode ir junto? E esse X, a criança precisa mais porque cresce mais? Ok. Mas esse X não pode ter um tanto para o pai, um tanto para a mãe, né? Ou para as mães, independente da configuração familiar. Um exemplo, se mora só com o pai, se mora só com a mãe. Porque vejo assim, vai todo mundo e compra um monte de roupa que é menino. E o resto fica sem, andando rasgado. E a mãe não renova o batom. Seu filho merece o seu melhor. Mas você só entrega o melhor para o seu filho quando você entende que você merece em primeiro lugar. E isso muitas vezes, Isabela, eu tenho a sensação, a percepção de que vai gerando frustrações também. Como se, especialmente a maternidade, fosse esse lugar de peleja. Tá pelejando, tá pelejando. A vida tem que ser pelejada. Será que não podemos construir um caminho assim de mais saúde? Um caminho melhor? É um negócio, como eu tô muito com adolescência agora, a gente fala até os 24 anos, e juventude a gente fala até os 30, né? A vida adulta começa depois dos 30. São as novas configurações, não é para ter preconceito com isso, é a realidade. Porque a gente também vive até 80, 90 anos. Então é óbvio que vai ter a infância e adolescência mais tarde, até mais tarde. Mas assim, já tem um preconceito, assim, fulano já vai fazer 10, 11 anos, já vai entrar na adolescência, eu não dou conta que adolescente é tudo rebelde. Mas já tá todo mundo dizendo que vai ser rebelde, que vai ser ruim. É assim, já tá esperando o pior. Sim. E se a gente já acorda esperando o pior, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer de pior mesmo. Sim. Então, a família, a educação dos filhos pode ser leve. Quando a gente fala em virtudes, que vem muito do berço da filosofia, né? Ser uma pessoa virtuosa não é ser uma pessoa, por exemplo, uma das virtudes fundamentais, cardeais, que nos sustentam é a coragem. Ser corajoso não é não ter medo, ser destemido. Um abraço, Heber. Muito obrigada. Ser corajoso é ter o equilíbrio, a ponderação. Tem hora que eu vou, tem hora que eu espero. Diante de um perigo, eu vou... Coronavírus, Covid-19, não vou usar máscara, porque isso aí é tudo, né, assim, criação, invenção. Gente, isso não é ser corajoso. Isso é ser temerário. Com educação, porque eu queria falar outra coisa, mas não vou, né? A etiqueta... A civilização nos educou. Então, assim, é num campo de sem noção. Ou o contrário também, não vou nem sair da porta para fora. Então, uma vida familiar mais virtuosa é no encontro do equilíbrio, a busca do equilíbrio. Que a balança vai pendendo. Uma hora mais, uma hora menos. Tem hora que grita, né, Isabela? Sim. Mas eu reconheceu que não precisava? Fala, mas seu filho, realmente não precisava de eu gritar. Eu precisava te orientar, mas gritar eu não precisava. Você me desculpa pelo grito. A orientação é essa. É isso mesmo. A Sheila, ela comentou aqui, né? Os pais se desrespeitam, cadê? Para oferecer o impossível para a criança e depois essa conta chega para a criança mais tarde. Chega mesmo, né, gente? Chega, claro, Sheila. Que faz achando que está fazendo o melhor, mas quando você falou isso, Sheila, eu lembrei de uma ideia, né? Que é o seguinte, que muitas vezes, eu até conversei isso com a Nayara também, a gente conversou algum dia aí dessa semana, né, Nayara? Que às vezes, né, gente, quando o filho vem, ele traz aquela oportunidade
aquela primeira sensação, talvez, desses pais, desse pai, dessa mãe, de se sentirem amados. De ter alguém que, ai, que só tem olhos para ele, sabe? Aquele bebezinho que depende, gente. No início, um bebê recém-nascido, ele depende 100% dos É. pais. É um Mas a bolo mãe, de carne. É. sim, mas a mãe, porque a mãe fica de licença, a mãe que geralmente amamenta, às vezes ela não amamenta, mas geralmente a mãe que amamenta, a mãe que está mais tempo com o bebê, porque o pai, geralmente, a licença dele, eu acho que 5 dias, né? 5 dias. Então, assim, a mãe está mais próxima. Então, essa sensação, né, que o bebê traz, nossa, eu dependo de você, que os filhos trazem, né? Que eles dependem de nós, eles dependem mesmo, acaba gerando uma dependência emocional. E aí a gente faz tudo por ele para quê? O nosso medo também, né, de mais tarde, tá travando, gente? Não, ok. Não, aqui O pra nosso mim não. medo de mais tarde, lá na nossa, no momento lá onde a gente já vai estar na nossa velhice, de quem é que vai poder cuidar de nós. Então a gente dá para depois, ó, eu fiz, filho ingrato, o que que você vai fazer agora por mim? É como se fosse a gente quisesse trocar com os filhos e pais e filhos não trocam. Os filhos eles recebem dos pais, nós somos muito grandes diante deles para eles conseguirem retribuir a vida, né, que foi dada a eles. Claro que às vezes muitos pais, né, que eu falo assim, aqueles que geraram a criança, eles não vão dar conta de exercer uma maternidade ou uma paternidade. Às vezes eles entregam a criança para adoção ou deixam a criança mesmo lá, não olha, não cuida, né, não exerce isso. Mas nenhum filho vai conseguir equilibrar essa relação. Isso não tem como ter um equilíbrio nessa troca. Então, muitas vezes nós somos levados, né, pelo nosso sentimento, talvez de carência mesmo, de não ter encontrado outras fontes de alegria, de prazer na nossa vida, e a gente coloca tudo isso em cima dos nossos filhos, e aí fica muito pesado para eles, porque a Uhum. gente acaba sufocando, né? A gente não deixa com que eles avancem, com que eles cresçam na vida. E aí depois a gente implica, né, com os namorados, com as namoradas, ou a gente quer comandar esses namorados, essas namoradas, esposas, esposos, enfim. Então, a gente precisa cuidar de nós. Só quando cuidamos de nós é que a gente consegue entregar o melhor para o nosso filho. Só que a gente se despedaça para poder dar algo para eles. E os nossos filhos, eles necessitam de nós por inteiro, né? Eles necessitam que a gente esteja ali realmente presente. Mas é uma das nossas maiores dificuldades, porque a gente está despedaçada e quer construir um ser humano completo. Aí a conta não bate, né? Fica totalmente assim, irregular mesmo. O Weber mandou mensagem para você. A Sheila colocou, só existe coragem quando estamos diante da vulnerabilidade. É mesmo, que aí a gente não tem escolha, né, Sheila? A gente tem que enfrentar, a gente tem que seguir em frente. É, mas aí Não travou, né? eu quero provocar a Sheila, porque a coragem pode ser, porque a coragem diante da vulnerabilidade é para se defender ou se proteger ou encontrar uma saída. Mas é preciso ter coragem diariamente para buscar uma condição melhor. Não essa coragem só de proteção, mas uma coragem para avançar, para impulsionar o crescimento, para impulsionar, por exemplo, o cuidado familiar. Por que que só quando o adolescente começa a se cortar que vai tirar um tempo, que vai pedir a folga do trabalho para caçar o psiquiatra e a psicóloga que vão fazer um milagre? Sim. Aí o Porque filho entende, né, que ele precisa se destruir para ser visto. isso precisa ir às últimas consequências. E aí, entre pais e É a filhos, Sheila. a Sheila colocou aqui a questão do amor incondicional. Gente, o acolhimento incondicional, inclusive, é um dos 3 pilares da psicologia humanista, né? Da abordagem centrada na pessoa. O amor incondicional não é da forma que eu vejo muito, que é assim, fez errado, é da fase. Amor incondicional é amar a pessoa, o filho. Eu te amo, você acertando, você errando. O que você acertar, eu vou reconhecer. Pelo amor de Deus, começa a reconhecer. Porque isso também é necessário, né? E o que você fizer de errado, nós vamos corrigir. O erro. Vamos corrigir o erro. Você não é o erro.
Viu, mãe? Você também. Você não é o erro. O erro é uma coisa que dá para corrigir. O erro é um elemento. Você é muito maior. O seu filho, as possibilidades de bem, de crescimento dele, é a sua pessoa. Essas possibilidades, elas existem. E quando você fica ali, foco no erro, ou, ah, não, você é lindo, você consegue, você tá maravilhoso assim mesmo, você só, né, até ingenuamente muitas vezes, né, Isabela? Sem muita reflexão, só achando que só encher de palavra positiva. Também é isso. É ir encontrando o equilíbrio. E o amor incondicional, ele é um equilíbrio. E ele é a clareza de que você ama a pessoa, tendo caminhos abertos para exaltar o que há de bom e corrigir o que precisa. E os meninos precisam, com urgência, de combinados e regras em casa. Porque chega na adolescência e na adolescência dá trabalho em casa, na juventude vai trabalhar uma confusão. Nenhum chefe serve. Vai ser menor aprendiz aos 16 anos. Minha chefe exige demais. Vai ser adolescente. Ah, mas tá exigindo muito de mim. Todo mundo exige, né? Por quê? Muito também reflexo daquilo lá de trás, de casa. Porque exigir não é sangrar a pessoa. Mas tem combinado. Gente, levanta, arruma a cama. Pode ter faxineira, você pode ter 5 empregados. Ensina seu filho a arrumar a cama. Gente, isso é responsabilidade e autocuidado. Eu estou dizendo de coisas práticas. E precisa escovar o dente? Não tem combinado, né, Isabela? Não tem combinado. Precisa escovar o dente. Por quê? Porque senão vai dar cárie. Porque vai doer o dente. Porque escovar o dente previne o problema. Olha, a gente trabalha na prevenção. Na prevenção do cuidado. Aí o cuidado vai sendo o principal no lar. Precisa alimentar saudável? Precisa alimentar saudável. Vai ter uma época que não vai querer? Gente, aí é o negócio do equilíbrio. Porque, por exemplo, tá doente. Criança, qualquer ser humano gripado, vai para a cama. Seu corpo precisa de descanso. A gente quer enfiar toda a comida da semana em um dia. Olha a falta de equilíbrio. Então, assim, estar disposto a perceber o momento dessa criança e desse adolescente. Seguindo os combinados de casa e respeitando o que há de cada um. A Sheila falou, meninas adorando a live. Então, e a sua contribuição tá ótima, Sheila. Ô, gente, mas vocês podiam contribuir mais, né? Tá chovendo coração aqui, ninguém escreve. Pode discordar. Podem colocar perguntas. Pode concordar, pode discordar, pode complementar, pode trazer o que vocês quiserem. É uma construção, um diálogo, um encontro. Sim. E aproveitando, né, você falou da questão do amor incondicional, a Sheila pontuou também. E às vezes nós pais, nós não amamos incondicionalmente justamente nesse sentido. Eu amo meu filho quando ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, quando ele dá conta de tudo, quando ele tira 10. Mas quando é um menino que está fazendo muita bagunça, quando ele, na adolescência, às vezes começa a se envolver com drogas, quando ele faz uma escolha que eu não concordo, eu não amo mais. E muitas vezes os pais, eles se perdem, em vez deles perceberem que aquele comportamento que não está legal, eles dizem que não ama mais o filho, que não quer mais o filho, que não concorda com aquele filho. E não é o filho, é o comportamento. A gente precisa aprender a distinguir a pessoa do comportamento e a gente faz essa confusão. E é aí que começa a gerar uma série de situações, né? Por exemplo, para os pequenininhos, né, para as crianças, a gente pode dizer, filho, mamãe te ama, papai te ama, mas esse comportamento de bater nos seus coleguinhas na escola não tá legal. Como que a gente pode resolver isso? E aí, orientar, né? Porque, na verdade, punir os nossos filhos, xingar, brigar, colocar de castigo, tirar videogame, tirar celular, tirar isso, enfim, várias coisas, isso resolve o problema naquele momento, mas não é efetivo a longo prazo. Depois não o é filho uma vai estar solução, fazendo... né?
é uma solução, né? É algo que foi mais fácil até para nós pais. Às vezes, dar uma chinelada é muito mais prático e fácil para a gente do que realmente orientar o filho no que realmente precisa ser orientado. O que é que pode Porque ser envolve, corrigido? sim, como que a gente pode solucionar esse problema? Como que pode ser daqui para frente? Então, às vezes, até na nossa pressa do dia a dia, dar uma chinelada ou colocar um menino de castigo é mais prático, mais fácil, mais Mais rápido. prático, mais rápido. Aí você coloca o menino de castigo enquanto você vai fazer suas coisas. E aí depois, quando ele vai crescendo, que a gente, opa, aí porque a gente pensa assim, né? Quando você tem um filho pequeno, a gente já pensa quem ele quer ser lá, quem ele vai ser lá no futuro, quem gostaria, nós gostaríamos que ele fosse. Então a gente pensa alguém que estudou, alguém que trabalha, alguém que constrói uma família ou não, mas que consegue dar conta da sua própria vida. E aí, será que hoje, né, no nosso relacionamento com os nossos filhos, a gente está preparando eles para esse momento? De cuidar de uma casa, de conseguir um emprego, de saber se relacionar. A gente às vezes não está disposto a fazer isso, mas o resultado a gente quer. Então, a gente foca muito no resultado e não foca no processo. A gente precisa focar no processo. E o processo é o educar. O educar é contínuo. E temos mesmo, né, Sheila? A gente tem dificuldades em pensar em soluções. Porque Então também, né? pergunta É para eles, humano. porque eles sabem, E aí a eles gente dão pergunta para os conta. filhos como que nós podemos fazer, né? Como que nós podemos solucionar isso? Eles vão adorar poder participar desse processo. E foi, por exemplo, algo que eu não tive na minha educação. Por isso que às vezes a gente tem essa dificuldade, né? A gente não era chamado a participar, a ter uma educação mais participativa, mais respeitosa. Não, o lugar de criança era o lugar de criança. Quase que invisível. Com todo respeito, sempre digo, gente, os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam fazer por nós. E Nossos era pais não aquela tinham a opção de entrar cultura. no Instagram e ver live. Não é, Aham. Nayara? Uhum. Era a cultura, era a forma como era possível naquele momento. Só que Era para nós, os todo pais de mundo. hoje, podem. Os pais, quem está aqui nessa live tem essa opção, gente. Está aqui assistindo porque quer aprender alguma coisa, que quer interagir, que quer ouvir novas ideias. Então, nós temos esses recursos. Nós temos mais livros, a gente tem o Google, a gente tem várias ferramentas à nossa disponibilidade, né, disponíveis para a gente. Os nossos pais, eles não tiveram. Só que a forma como fomos educados também faz parte da nossa forma de educar hoje. E a gente precisa ir desconstruindo algumas coisas com todo respeito aos nossos pais. Né? Eles fizeram o melhor. E nós, pais, ainda que errando, a gente também dá o que a gente dá conta naquele momento. Mesmo se quando você olha para o seu filho, você dá uma chinelada nele. É o que você deu conta de fazer. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Mas é o que você deu conta de dar naquele momento. Por isso que a gente cuida de nós, para que a gente possa entregar o melhor aos nossos filhos. E algo que eu acho importante dizer é o seguinte: o ideal é a gente começar a pensar o seguinte: a gente não vai se relacionar com ninguém, muito menos com os nossos filhos, enquanto a gente não estiver preparado para dar o nosso melhor. Isso quer dizer o quê? Naquele momento que você está a ponto de explodir, que você não está dando conta mais, calma, vai para o seu canto, vá primeiro cuidar de você. Porque se você começar a discutir com a criança nessas condições, ou com um adolescente, ou sei lá, com qualquer outra pessoa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Os dois vão sair machucados, não vai haver nenhum aprendizado, só vai haver mágoas. Então, claro que a intenção é sempre resolver, mas é uma resolução, é uma solução que não resolve. É algo que não vai funcionar mesmo, sabe? Então, a gente se relaciona com os nossos filhos no momento que estivermos preparados para dar o nosso melhor. A Juliana fez uma pergunta. Deixa eu ver. Meninas, às vezes sinto que eles fazem para chamar nossa atenção. Sim, Acontece, viu? Às vezes pode eles querem também. chamar nossa atenção. Sabe por quê? Porque eles estão sentindo que eles não estão sendo vistos. Eles sentem que, enquanto ele está lá quietinho, fazendo o dever de casa dele, os pais não olham para eles. Mas na hora que ele quebra o copo, que ele pula em cima do sofá, que ele derrama as coisas no chão, você olha para ele e chama a atenção dele. Então ele aprende o quê? Ah, eu preciso aprontar para eu ser visto. E aí a criança faz por necessidade. Por necessidade. Ela faz para aparecer mesmo, porque é só assim que ela é vista. São os recursos que eles têm. E quantas vezes que nós também fazemos isso na vida? A gente acha que a gente não faz, mas a gente faz tanto. Aqui, no trabalho. Gente,
Quantas vezes que você não está dando conta mais do ritmo ou das relações do seu trabalho, e aí chega num ponto de precisar ir ao médico e pedir um atestado e adoecer, e passar mal e desmaia, e aquele conflito todo para Mas dizer que alguém não ver, sim, porque você falou com as palavras e as pessoas não escutaram. Eu penso que uma vida familiar mais saudável passa pela escuta. Mas passa pela escuta, mas assim, escuta, 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 escuta. Seu filho também tem o que dizer. Escuta sem sair do seu lugar. Mãe é mãe, pai é pai, filho é filho. Um deve respeito e consideração ao outro. E eu vou ser sincera, eu não acho que tem uma medida maior ou menor, não. Porque já que nós aprendemos com os pais, então se os pais respeitam o filho, ele ensina isso. E respeitar e amar não é fechar os olhos, porque nós sabemos muito bem que sim, algumas pessoas, por algum motivo que não foi identificado, têm assim um pé na levadeza. E aí é precisa o sim. temperamento, é o jeito da criança. É. Então, assim, que às vezes tem uma maldade, mata bichinho. A gente tem que observar assim, né? Falar assim, é normal. Não. Vamos entender o que, filho, o que está acontecendo? É do momento ou é algo que vocês precisam realmente cuidar mais? Né? E a educação passa realmente pelo exemplo. Porque os filhos reproduzem muito o que nós falamos. Então, não adianta falar no mundo dos adolescentes, por exemplo, Isabela, o negócio do ser gordo e ser magro. Ah, mas você come demais, você só come besteira. Fulano come só besteira o dia inteiro. Ô, gente, quem que faz a compra do mês? O dinheiro sai do bolso de quem? Quem que faz a lista? Quem que vai no supermercado? Se essas besteiras estão tão acessíveis, eu estou falando isso não é como é uma alfinetada assim, mas não uma alfinetada mal educada, uma alfinetada de reflexão. Se tem tanta besteira, é porque o adulto está deixando tão disponível. Você concorda? Faz sentido, Isabela? Claro! Então, muito é do que nós deixamos à disposição. Ah, fulano não estuda. Ah lá, assiste TV o dia inteiro, joga videogame o dia inteiro, mas não estuda. Gente, aí vamos ver o histórico, vamos ver a participação da família, vamos ver assim, qual que é o receio? Os pais não podem temer a perda do amor dos filhos. Eu escutei isso há 5 anos atrás. E tem um videozinho, eu escuto ele constantemente. Que é um filósofo até, que ele conta a partir da experiência de vida dele sobre isso. Essa questão assim, os pais não podem temer perder o amor do filho. Os filhos precisam entender, opa, a mãe já estava aqui antes de mim, o pai já estava aqui antes de eu nascer, então eles já se amavam antes. É assim, eu amo meu filho, eu ainda não conheci um amor maior do que o meu. Eu estou dando um exemplo agora pessoal, para não falar dos outros, falo de mim. Não conheci ainda um amor maior do que o da mãe pelo filho. Pode ser que exista, eu ainda não conheci. Porém, eu entendi que quando eu falo isso, está um pouco errado. Porque eu preciso ter um amor por mim primeiro. Para ser saudável. Inclusive, preciso ter um amor saudável comigo. Reconhecendo que as minhas forças, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, mais o que eu tenho que pode me ajudar a avançar. Porque quando eu reconheço isso, eu também reconheço no meu filho que ele tem fragilidades. O filho é lindo, mas não é tão lindo assim. Eles também, né, têm assim. A gente é feito de acertos e erros. E tá tudo bem. É a nossa humanidade. É a busca do equilíbrio. E tem umas coisas que são muito específicas, assim, de algumas fases, né? O adolescente, ele responde, ele questiona. Isso é importante os pais
dessa fase terem muita, muita clareza. Anota para você não esquecer, anota mesmo. O adolescente, ele está na fase, o jovem, que ele está construindo a própria identidade. Quer dizer, até aqui, o caminhãozinho dele só tinha vivência, referência materna e da família. O que a família falou era certo. Na adolescência, o cérebro, fisicamente mesmo, fisiologicamente, fica mais flexível e o adolescente deixa de ter uma percepção de mundo só concreta, porque a criança é concreta. Pergunta para a criança, onde que Deus mora? Lá no céu, ele fica sentado na nuvem. Pergunta para o adolescente já questiona, inclusive, quem é Deus? Como que Deus existe, ele é invisível? São questionamentos que não significa que esse adolescente é agora um cidadão que não acredita em mais nada no mundo. Não, gente. Ele está exercitando a função nova do cérebro, que é a função subjetiva, de perceber, de subjetivar as coisas, de não ser tão ao pé da letra. Então, nessa caminhada, eles vão questionar e vão ter atitudes de questionar o certo e o errado. Por exemplo, a família diz, por exemplo, que não pode falar palavrão. Às vezes ele fala. Fala porque agora ele sai de casa e convive com outros. E é automático, a gente pega até velho. Se tiver 50 anos e vai conviver numa situação, você mudou de emprego, você vai ter características daquela cultura, de jeito de falar e tudo. Isso é de todo mundo, não adianta culpar só eles. Mas em alguma medida também, eles vão inconscientemente, não é porque quer ou porque é malvado, nada disso, eles vão questionar o que foi ensinado. Então, não pode falar palavrão, fala palavrão. Fala palavrão e você não fez nada. Aí ele faz uma coisa pior. Porque no combinado da casa não pode pegar o que não é seu. E eles observam tudo. Porque você foi na padaria, a gente sempre vai na mesma padaria a vida toda, então você acaba tendo relacionamento com a padaria e um dia você deve 20 centavos. E o moço nunca fala que tem que deixar o pão. Ele fala, depois você traz. Eu acho que quase todo mundo já passou por isso. Eu, Nayara, sempre voltei para levar o troco, os 20 centavos. Seja 10, seja 15. Eu já voltei para entregar 10 centavos na lojinha do centro de Betim, que nem me conhecia. Eu não tinha filho. É porque isso não foi para ele, foi para mim. Eu precisava ficar em paz comigo. Então, o seu filho observa o mínimo das suas atitudes. Na adolescência, eles fazem de tudo para questionar, para ver se é isso mesmo, o que ensinou lá na infância. Agora a gente vai manter? Vamos ver. Aí, não é quebrar o barraco. Tem hora que precisa dar uma bronca e mostrar que, opa, né? Eu que sou a mãe, já te expliquei. Tem hora que assim, o combinado é esse. Tem combinado que é muito sério na vida, que põe a vida em risco. Aí eu acho, Isabela, que mãe e pai não é melhor amigo. Mãe e pai, é porto seguro. Amigo é igual, mãe e pai é assim, eles são maiores que os filhos, amiga é igual. Nós não somos iguais aos nossos filhos, nós somos maiores porque nós demos a vida. Então, o nosso papel é outro. Não quer dizer que a gente não tenha que ter vínculo, não é isso. É porque às vezes os pais confundem, eles acham que eles precisam ser amigos para ter vínculo. Não é. É sustentar nosso posicionamento de pai e de mãe. Isso. E eu vejo muito assim, ai, a mãe tá chateada porque não sabe que a filha perdeu a virgindade. Gente, não precisa falar com a mãe que perdeu a virgindade, não. Precisa, se acontecer uma coisa séria, sentir segurança para perguntar. Ô mãe, eu não usei preservativo, o que eu faço? Isso a gente pergunta para quem a gente tem segurança que vai te guiar para um caminho melhor. Aí não é hora de cobrar. É hora de ajudar, porque adolescente vai acontecer coisa séria. Adolescente não é mais porque quebrou o copo, né, gente? É porque tá na turma, eu gosto do meu amigo usa droga. Ele precisa ter segurança de te falar que foi oferecido para ele que ele não quis, que ele não usou. Mas ele não precisa ficar te contando tudo. Quantas meninas que ficou, quantos meninos... Sabe? Tem umas coisas assim que talvez seja uma insegurança nossa, né? Da nossa geração.
Ô, Nayara, eu acho, Hum, vou responder uma pergunta. Teve alguém que deixou uma pergunta e vamos caminhar aqui da nossa é. surpresa, né? Senão Vamos, vamos. não, a gente sai do tempo. Tem alguém que deixou pergunta? Deixa eu ver quem foi. Ah, tá, foi a Grazi. A Grazi colocou assim: eu procuro ver tudo de bom que ela faz e parabenizo, bato palma, comemoro, até danço, mas ela sempre quer mais. Por que isso? Grazi, não sei se você está aqui ainda, mas deixa eu te falar uma coisa. Não estou dizendo que é só isso, tá? Porque nós somos seres humanos com várias formas, né? Várias situações. Mas olha só, você está mostrando para sua filha que tudo que ela faz precisa da sua autorização. Você precisa bater palma para ela, você precisa parabenizar, você precisa elogiar. Você precisa estar feliz com o que ela faz. Mas é ela que tem que estar feliz com o que ela faz. Sabe por quê? Senão aí a criança aprende o tempo todo que ela precisa da aprovação do outro para ela poder fazer algo, para ela poder ser ela. E aí depois, para se relacionar, né? Será que a pessoa vai me aceitar do jeito que eu sou? Eu vou ter que fazer de tudo para agradar essa pessoa? Que tipo de relacionamentos, por exemplo, né? A sua filha vai se envolver se ela continuar percebendo que você só é feliz se ela fazer algo que você quer que ela faça. Então você está elogiando, então tem uma diferença. Você pode encorajar, porque você está colocando para ela que a felicidade está fora dela. Ela precisa perceber que a felicidade está dentro dela, que é o que ela faz, como ela se sente com ela mesma. Porque aí na hora do troco da padaria não precisa de você dizer para ela que ela tem que ir lá entregar, é ela saber que ela precisa ir lá entregar. Uhum, Ela você não saber está mais como se junto. comportar. Sim, é saber como se comportar mesmo que seja longe dos pais. Então você pode perguntar para ela como ela se sente daquilo que ela fez, como que foi para ela, como que está sendo para ela. Ao invés de você mostrar que precisa ser legal para você, você precisa mostrar que precisa ser legal para ela. Claro que com orientação, né? Tem coisas que podem, tem coisas que não podem, tem que ter regras. Mas aí Os você muda isso. valores da casa, né, Isabela? Sim. Então, Quais são os Grazi, valores? pode ser isso, né? Pode ser isso. Ela está muito dependente de você. A surpresa! Surpresa, vamos falar? A Sheila já tá falando aí da Sim, surpresa, surprise. gente. A surpresa é um e-book que nós preparamos, né, Nayara? Já tem até alguns meses. 4 meses. E nós Misericórdia. não distribuímos esse e-book. Então, é um e-book que fala sobre o vínculo familiar, né? Dá dicas de como trabalhar esse vínculo familiar, de como ajudar as famílias mesmo nesse processo. Quem Uhum, tiver muito interesse, prático. muito prático, simples. A Grazi está aqui ainda. Quem tiver interesse, gente, chama uma de nós duas no privado que a gente envia. Eu vou colocar o link no meu Instagram, a Era coloca no dela também, né? Aham, aham. A gente vai mudar esse título, né? Mas é como melhorar o vínculo familiar, tá bom? Então Uhum. é um book bem bonitinho, eu imprimi aqui, que tá falando de situações assim, bem práticas, né? De como a gente vai lidar aí com os nossos filhos. Não é difícil, gente, é simples. Só que precisa de disponibilidade. Para educar, precisa sempre de muita disponibilidade. Disponibilidade. E Eu às vezes posso é dar isso que a uma. gente não. Queria dar uma sugestão para leitura. Fazer uma leitura numa disposição pedagógica, de aprendizagem e de levar aqui, de ampliar. Porque nós demos alguns exemplos. Por exemplo, um exemplo do adolescente que fica no quarto. Mas é ampliar a sua percepção, a sua visão para o que acontece na casa. Combinado? Façam esse treino de leitura dessa forma. Sim. Deixa eu aproveitar, gente, falar do meu programa, Nayara. Ah, maravilhoso que eu participei como mãe e eu fiquei muito, muito assim satisfeita. Para mim realmente foi importante. A Isabela, eu não trabalho com criança, eu sou mãe e a Isabela, tô falando de todo coração, ela já sabe. A Isabela é a minha referência de psicóloga infantil. E eu sou muito exigente de verdade, então eu tenho muita consideração, Isabela, porque, inclusive nos bastidores, eu sei que você é muito responsável. Você estuda o tempo todo, você é muito ética, você é comprometida, e isso precisa ficar muito claro. Então, eu admiro muito a sua persistência, a sua disponibilidade para estar fazendo um curso o tempo todo, para ser tão assim respeitosa com as pessoas.
Ah, É isso, é ética e comprometimento. Então, assim, foi um curso fantástico. A Juliana também fez e ela tá falando que foi a nota gente 1000, que foi. é o grupo de Gente, pais. então, é o programa, ô, Nayara, muita gratidão mesmo, sabe? É de Fico muito verdade. feliz, muito mesmo, porque esse projeto ele estava no meu coração há muito tempo. E eu só tive coragem há um mês, há pouco mais de um mês, para poder entregar para vocês, quando eu entendi que as mães é que precisavam, não era eu. Então, as mães no geral, né? Então, assim, é o programa Mães Conscientes, ele está reformulado, eram 15 dias, agora são 21 dias, porque as mães estavam sempre pedindo mais, a segunda turma também pediu. Então, agora eu abri as inscrições para a terceira turma, né, do programa Mães Conscientes. É um programa que acontece no WhatsApp de 21 dias, e onde a gente trabalha o básico, eu acho que é o básico, o profundo aí da maternidade, no sentido do que a gente precisa para exercer uma maternidade. Porque ser mãe, pai, qualquer um pode ser. Mas exercer uma maternidade precisa de disponibilidade, precisa do autocuidado, do autoconhecimento, precisa curar nossa criança, precisa curar nossa relação com os nossos pais. E o que é trabalhado é isso. A gente precisa entender por que os nossos filhos estão se comportando daquela forma, qual a necessidade que está por trás daquele comportamento. Então, é um grupo, né, um programa exclusivo para mães. Não sei se o Rony está aí. O Rony me perguntou, aí os pais. Os pais também precisam, né, Rony? Eu sei, mas nesse momento eu vou entregar para as mães, mas eu já estou elaborando algo que é para os pais no geral, tá bom? A Tati também participou do programa. Grazi, para participar, me chama aqui no direct, eu vou colocar o link. A Nova Casa Velha, eu te acompanho, mas eu não sei seu nome. Eu adoro suas dicas. É só me chamar no direct, eu vou colocar o link lá na bio do meu Instagram. E é isso, gente. Vão ser 21 dias, então é um trabalho muito lindo, eu fico muito satisfeita de fazer. E eu percebo que as mães também ficam. Então, quem quiser me chama no Uhum. direct. Quem quiser o nosso e-book, chama o Nayara ou me chama Carol. Prazer, Carol. Ou chama o Nayara ou me chama no direct que a gente já envia o e-book para vocês, tá bom? Então é isso, Isso, gente. Ó, isso. estamos aí no topo aí, já vai encerrar a live. É, Precisamos, né, Rony? Eu precisamos. sei. Quem vai fazer como é que chama? Um print aí da Dá um tela, print, gente. Compartilha, marca a gente. coloca Arroba lá na sua Isabela página, Oliveira, psicóloga.nayara Barroso, Nayara né? Barroso. Isso. Gente, Por dá um print favor. então, marca a gente que nós vamos ficar muito felizes. E gratidão por vocês que estiveram aqui, para quem vai ver depois, para quem só conseguiu ver um pedacinho. É isso. Beijo e gratidão. Beijo. Vai ficar salvo, porque a gente está Fica terminando aqui. antes do tempo. Você consegue salvar e salvar no celular. Sim, fica aqui no IGTV, tá bom? Tá É bom. isso, gente. Tchau, tchau. Beijo.